Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia! 15 de abril de 2021, quinta-feira. Eu sou o Fábio de Lima. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Vamos falar hoje sobre a volta às aulas presenciais no estado de São Paulo. Outro assunto muito importante que vamos abordar é o ato solene contra a volta às aulas presenciais durante a pandemia. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. E começamos falando com a repórter Priscila Silvério, que traz os assuntos importantes aqui da Alesp para os nossos espectadores. Bom dia, Priscila! Você está nos ouvindo? Bom dia, Priscila, tudo bem? Você nos ouve? Eu acho que a Priscila... Nós vamos falar com a Priscila Silvério, que vai trazer os destaques aqui da Alesp. O Jornal da Rede Alesp está começando. A Priscila Silvério, a nossa repórter, vai entrar ao vivo, vai dar os destaques aí do que mais importante ocorre provavelmente no dia de hoje ou durante a semana aqui na Alesp, né? Nós tivemos um pequeno problema técnico, mas ela já vai entrar aqui ao vivo conosco em questão de instantes. Não é isso mesmo, produção? Olá, Priscila Silvério, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Alesp. Estamos aí chegando no finalzinho da semana, né? E olha, muitas coisas acontecendo no Parlamento Paulista. Fábio, antes de falar até do que ainda tem para essa semana, eu queria falar um pouquinho do que aconteceu ontem, no período da tarde, porque nós tivemos uma reunião de comissões, né? Um congresso de comissões. O que é isso? Várias comissões, elas se juntam para votar, né, de uma vez só, né, ali num bloco, vários projetos que teriam que passar por várias comissões, né? Existem projetos que teriam que passar pela Comissão de Saúde, depois pela Comissão de Finanças, depois primeiro pela CCJ, né, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para ver se a redação se não fere a Constituição, para depois passar por essas outras comissões. Então, eles fizeram ontem o Congresso de Comissões. Vários deputados, então, participaram. Para quem assistiu ontem, né, parece um pouco confuso, porque faz a chamada primeiro dos membros por exemplo, da CCJ, daí depois os membros da Comissão de Saúde, para que todos possam, então, votar aqueles projetos e também conferir o quórum, né, para ver se há possibilidade de votação ou não. Eu queria falar para vocês, então, de alguns projetos que foram aprovados ontem, então, nessa reunião, ou eles foram aprovados o projeto ou o relatório do projeto. O que significa isso? A partir de agora, esses projetos já estão aptos a entrar na ordem do dia e ir para o plenário, né? Ali, então, os deputados votam e, aprovados os projetos, já são encaminhados para o governador para sanção ou não. Se eles não forem sancionados, forem rejeitados pelo governador, voltam para casa e os deputados eles podem trabalhar nesse projeto novamente e apresentar e votar novamente. Tá? Eu vou falar de alguns, porque o tempo aqui é curto, mas olha, foi aprovado então o PLC, né, que é o PLC 26 de 2018. Olha, esse PLC, ele é de autoria da deputada Ana Alice Fernandes, do PSDB, e autoriza o Poder Executivo a criar o cargo de Diretoria de Enfermagem no quadro da Secretaria de Saúde do Estado. Também o PL
112 de 2021, de autoria do deputado José Américo, do PT, que institui o atendimento centralizado dos serviços de registro civil de pessoas naturais e de protestos de títulos e outros documentos de dívida do Estado. Também o PL 670 de 2020, de autoria da deputada Valéria Bolsonaro, que autoriza a Lei 17.158 de 2019, institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Olha, também tivemos aqui a aprovação de um projeto de lei que já vem sendo debatido há algum tempo aqui na casa, de autoria da deputada Janaína Pascoal, do PSL, o PL 755 de 2020, que estabelece a possibilidade que as famílias que se encontrem na fila de adoção funcionem ali como uma família, são famílias acolhedoras, né? Então, eles vão receber essas crianças por um tempo, crianças e adolescentes, e acabam tendo prioridade na adoção delas, né? Esse projeto, então, teve ali vários comentários dos deputados, a aprovação e agora segue para plenário. E para terminar aqui essa minha primeira entrada, um projeto também que deu bastante discussão na casa e que foi aprovado, foi o projeto, o PL 504, é isso mesmo, de autoria da deputada Marta Costa, que proíbe a publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionados à criança no estado de São Paulo. O deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, foi o relator desse projeto, ele apresentou o relatório dele, e a deputada Érica Malunguinho, do PSOL, apresentou um relatório em separado. Então, os deputados estavam votando ali os relatórios. O relatório vencedor, então, foi do deputado Gilmaci Santos, e esse projeto, então, segue para plenário. Fábio, daqui a pouquinho eu volto com mais informações, porque ainda tem muita coisa para acontecer até sexta-feira, viu? Está bem, Priscila Silvério, muito obrigado pela sua primeira entrada aqui no Jornal da Rede Alesp e daqui a pouco a gente volta a conversar. Durante a fase vermelha do governo do estado, os trabalhos presenciais estão suspensos na Assembleia Legislativa. Por isso, os parlamentares têm 10 minutos para falarem de temas livres, de interesse do estado. A reportagem é minha. O programa Tribuna Virtual de ontem, quarta-feira, 14 de abril, teve como único participante o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. E o deputado demonstrou estar indignado com a determinação da volta às aulas presenciais nas escolas públicas do estado. Quero ainda dizer que, na data de hoje, infelizmente, de uma forma, eu diria que criminosa, o governo estadual determinou a volta às aulas presenciais da rede estadual. As nossas escolas foram reabertas com aulas presenciais no pior momento da pandemia. O estado de São Paulo já tem mais de 83 mil pessoas mortas. O estado de São Paulo está com uma grande dificuldade de conseguir os insumos básicos, medicamentos, anestesia, para intubação. O kit intubação está faltando no estado de São Paulo, só tem material para 24 horas, depois vai entrar um colapso também nessa área. Então, faltam remédios, faltam leitos hospitalares, leitos de UTI, nós temos falta de oxigênio. Além dessa crise na área da saúde, nós temos também uma crise no sistema funerário. São Paulo, os cemitérios estão funcionando 24 horas, tem enterros noturnos, de madrugada, para que os cemitérios possam dar conta dos sepultamentos que aumentaram de uma forma drástica. E por fim, o deputado Gianazzi lamentou o grande número de mortes que já teria ocorrido no estado de São Paulo, de professores e profissionais ligados à educação, do começo do ano para cá. Nesse pouco tempo em que as escolas foram reabertas,
no início agora do ano, e inclusive também com o planejamento presencial, nós já tivemos a contaminação de milhares de pessoas. Mais de 2.000 pessoas foram contaminadas só na rede estadual, em mais de 1.000 escolas. Nós já perdemos a contagem do número de pessoas mortas na rede pública, só na rede pública, nem estou contando aqui a rede particular, pessoas que se contaminaram e morreram, são professores, professoras, diretoras, supervisoras de ensino. Nós temos muitos agentes de organização escolar que já morreram também, porque não há a mínima condição de manter esses protocolos em escolas. Vamos agora com a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre a volta às aulas presenciais do estado de São Paulo. O governo de São Paulo autorizou a retomada das aulas presenciais nesta semana. Acabamos de escutar aí o Gianazzi falando sobre isso na reportagem, né? E as escolas estaduais foram reabertas na segunda e na terça-feira, dia 13, para orientação de pais e alunos. E as aulas presenciais foram iniciadas efetivamente ontem, quarta-feira. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, por tê-lo aceito. Deputado, a gente conversou ontem no Tribuna Virtual, quer dizer, no Tribuna Virtual até fiz uma reportagem enfatizando a sua posição, porque fala-se que nesse momento as escolas voltam com apenas 35%, né, da capacidade. Mas só isso resolve o problema ou não, deputado? Não resolve. Na verdade, Fábio, nós estamos vivendo um momento difícil e é inacreditável a irresponsabilidade criminosa, tanto do prefeito Bruno Covas, como também do governador Dória, em reabrirem as escolas no pior momento da pandemia. Ontem, dia 14, foram abertas as escolas da rede estadual, as aulas presenciais voltaram ontem, no dia 14. E ontem nós tivemos, no estado de São Paulo, 2.095 pessoas, 2.095 pessoas mortas pelo coronavírus. Só no estado de São Paulo foi o maior número de mortes até agora, na data de ontem. No domingo passado, nós tivemos 510 pessoas mortas no estado de São Paulo. Durante toda a pandemia, de março até agora, foi o domingo em que nós tivemos o maior número de mortes, né? Nós estamos vivendo um colapso na saúde, no sistema funerário. E é nesse cenário, né, de calamidade pública, de tantas mortes, de tantas pessoas contaminadas, que esses governos, eu não diria que eles são só inconsequentes e irresponsáveis, porque esse tipo de responsabilidade mata as pessoas. Então, eu afirmo, não, ela estava são virada governos criminosos que deveriam ser punidos, né, e criminalizados por estarem fazendo isso, cedendo, na verdade, ao lobby econômico das escolas particulares. Em nome desse setor, eles organizam a morte de milhares de pessoas, porque isso aumenta a contaminação. Vários estudos dizem isso. E, recentemente, o próprio prefeito Bruno Covas, numa entrevista aqui em São Paulo, na UOL, disse que, após a abertura das escolas na capital, na rede municipal, houve, de fato, um aumento da contaminação. Olha só, o prefeito admitiu há 4 semanas atrás, tem entrevista dele, prefeito Bruno Covas, e depois ele abre as escolas no pior momento da pandemia. E o secretário estadual da Saúde, do Dória, que faz parte do centro de contingência, também, há algumas semanas atrás, se manifestou contra a abertura das escolas. Foi calado, foi voto vencido, acho que no centro de contingência, e depois não se falou mais nisso, né, porque ele estava enfrentando aí a posição do secretário Rocieli Soares. Esse aí é um lobista, né, um aliado do lobby das escolas particulares. Esse entregou a Secretaria da Educação para as escolas particulares, porque
Ele só defende os interesses desse setor, não defende os interesses das escolas públicas. Agora, deputado Gianazzi, o senhor é professor, o senhor foi diretor de escola por vários anos. O que a categoria tem feito para ir contra essa decisão? O que a categoria pode fazer, né, para ir contra essa decisão? Olha, a categoria já entrou em greve sanitária, a rede estadual entrou em greve, a rede municipal está em greve. Nós entramos com ações na Justiça, no Tribunal de Justiça, entramos com representações no Ministério Público Estadual, ou seja, nós estamos fazendo uma luta judicial, as entidades representativas do magistério, dos servidores da educação, entraram com as ações. Na Justiça, nós também, enquanto mandato, eu entrei, o vereador Celso Gianazzi entrou aqui na Câmara, pela Câmara Municipal, em relação à rede municipal de ensino, que ele acompanha mais. Então, nós estamos tomando providências e a categoria reagindo, com greve indignada, né, fazendo a resistência, porque é uma greve essa em defesa da vida, da sobrevivência, da saúde pública, não só dos profissionais da educação, mas de toda a comunidade escolar. Agora, deputado Gianazzi, um grande problema, não só de São Paulo, do Brasil, é a desigualdade social. Então, infelizmente, algumas crianças, alguns estudantes não têm as mesmas condições que outros. Alguns não conseguem assistir às aulas de forma online, ou porque não tem um notebook, ou porque não tem uma internet de qualidade. Que solução pode ser encontrada para esses alunos que têm mais dificuldades de acompanhar as aulas de forma remota? Olha, Fábio, desde março do ano passado, quando teve início a pandemia, nós estamos pressionando os governos a comprarem os computadores, a bancarem internet e banda larga para todos os alunos, para todos os professores. E até hoje isso não aconteceu. O governo teve mais de um ano para se preparar e nada. O governo tem dinheiro para isso. A Secretaria da Educação tem um orçamento bilionário, mas não investiu nessa área, não comprou os computadores, não bancou banda larga, né, não bancou esse aparato tecnológico para os nossos alunos e os profissionais da educação. E o governo, repito, tem recursos para isso. Eu acompanho, aprovo o orçamento do Estado de São Paulo e depois acompanho a execução orçamentária. Não fez porque não tem interesse nisso, né? Nós reconhecemos a desigualdade, nós também entendemos a limitação do ensino remoto, longe de ser o ideal, porque nós defendemos a educação presencial, aluno na escola, né? Porque lá ele vai interagir. Agora, nesse momento em que a vida das pessoas está em risco, aí você tem que ter o ensino remoto, é a única saída nesse momento, até que a gente tenha a vacinação para os profissionais da educação, para a comunidade escolar, até que haja uma baixa no contágio, até que haja, de fato, uma baixa representativa no número de mortes, de internações. Aí a gente pode pensar em reabrir as escolas, com a reforma das escolas também, tem que garantir arejamento nas escolas, ventilação, reformas estruturais, arquitetônicas, tudo isso tem que ser visto. O fim da superlotação de salas, não dá mais para voltar numa escola com salas superlotadas, com 35, 40, 50 alunos por sala. Isso não pode, mas nós temos que rever a escola, nós temos que construir uma nova escola com outros conceitos, porque essa escola que nós temos, ela não tem mais condições de recepcionar com segurança sanitária os nossos alunos. O que o senhor está falando é muito interessante, deputado, porque o senhor já está pensando, no presente, claro, mas também no futuro. Ou seja, essa época, nós já estamos aí há mais de um ano com a pandemia, é uma oportunidade de a educação melhorar aqui no Estado, de as condições ofertadas para estudantes e professores dentro dos prédios ali das escolas ser melhorada. Isso vem sendo feito, o senhor tem acompanhado reformas desse tipo? O que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Olha, infelizmente não. O que a Secretaria Estadual de Educação tem feito é a liberação de parcos recursos para que as escolas façam algumas reformas, mas não as grandes reformas estruturais.
a Secretaria de Educação tem que organizar uma força-tarefa Melhora, mas com tá um pouquinho mais engenheiros, aqui. com arquitetos, com sanitaristas, para remodelar as escolas, para fazer reformas estruturais em toda a rede pública de ensino para garantir ventilação, Tá bom. arejamento, distanciamento. Nós temos uma nova concepção de escolas. O governo tem que construir novas escolas para acomodar melhor a demanda, porque se você vai diminuir o número de alunos por sala, isso é fundamental agora, sempre foi, do ponto de vista da aprendizagem. Agora é uma questão não só de aprendizagem, mas de sobrevivência, de garantia da vida, até porque estudos mostram que outras pandemias virão. Nós podemos escapar dessa, mas nós temos aí uma previsão tenebrosa para o futuro. E então as escolas devem estar preparadas para as novas realidades que virão e sanitárias. Então, nesse sentido, a Secretaria tem que organizar isso e reestruturar do ponto de vista arquitetônico e estrutural. Não adianta uma reforminha aqui, outra ali, como o governo está disponibilizando alguma verba para as escolas. Isso é a rede estadual, mas isso tem que ser feito de uma forma mais geral. E a Secretaria da Educação tem os recursos, tem os técnicos para isso, mas não fez. Está se omitindo. E eu tenho dito também, desde o ano passado, eu tenho feito esse apelo ao governo. E como essa pandemia ainda vai demorar para a gente voltar às aulas presenciais, o governo ainda tem a oportunidade de fazer essa reestruturação das escolas. Então, fica aqui o meu apelo ao governo estadual: monte um grupo-tarefa, reúna um grupo com engenheiros, arquitetos, urbanistas, especialistas, sanitaristas, para remodelar as escolas da rede estadual, e que isso seja também um incentivo para que as redes municipais façam o mesmo, que o governo federal disponibilize recursos também. Tem que ter uma força-tarefa nacional nesse sentido. Mas pensando em São Paulo, onde eu atuo como deputado estadual, vou cobrar a Secretaria Estadual de Educação para que ela faça isso imediatamente. Deputado Carlos Gianazzi, ontem havia a determinação que ontem voltasse presencialmente às aulas. O senhor tem alguma informação a respeito da adesão, se foram muitos estudantes, se foram poucos nessa volta? O senhor chegou a visitar alguma escola ou tem informação de alguém que tenha visitado escolas e que tenha feito essa análise que possa compartilhar conosco? Tenho sim, olha, eu tenho conversado com muitas escolas pela internet, por telefone. Eu tenho conversado bastante com os professores, até porque eu sou professor também, diretor de escola, então eu estou o tempo todo conversando com os professores. Ontem, inclusive, à noite, fiz uma live contra a volta às aulas presenciais. Participei de um ato lá na frente da Secretaria da Educação também contra a volta às aulas. Então, minha vida é educação, o tempo todo, e educação pública, escola pública. E foi um verdadeiro fracasso a volta às aulas, porque as famílias estão com medo, os profissionais da educação estão com medo. Então, uma boa parte da rede, pelo menos com quem eu conversei, foi um fracasso, as pessoas não foram, os pais estão com medo de enviar os seus alunos para as escolas, porque eles sabem que há um risco muito grande, que não dá para arriscar. Então, é um fracasso. E também, eu falo como professor, como diretor de escola, olha, não dá para você ensinar e nem aprender num clima como esse, com medo, com pavor, com as pessoas morrendo. Como que você vai entrar na sala de aula com máscara, os alunos ali com distanciamento, e todo mundo com medo, os alunos com medo, o professor com medo, a gestão com medo, o quadro de apoio escolar com medo? É um terrorismo psicológico, isso é um absurdo. Impor volta às aulas nessas condições. A escola é um lugar de alegria, onde a vida explode de uma forma bonita, com todas as suas contradições, com toda a sua maravilha ali, e também com as suas tragédias, mas é um espaço de vida, de relações. Agora, voltar nessas condições assim, com todo mundo com medo, as pessoas morrendo, as pessoas sabendo se vão ter alimentação lá na frente, os seus parentes morrendo, seus familiares, isso não vai funcionar. Por isso que as famílias não estão aderindo. Eu conheço muita gente que diz o seguinte: eu não vou enviar o meu filho para a escola, não vou deixar ele ir, meu neto, porque ele vai se contaminar e vai trazer o vírus aqui, vai matar a minha família, a minha mãe, que é a avó dele, enfim, vai matar o professor.
Então, não dá. O clima hoje é de medo, é de terror nas escolas. Para que isso? Eu acho que o governo ele tem um sadismo, tem uma perversidade de empurrar a comunidade escolar para a contaminação. Né? Isso só se explica através de atender interesses econômicos desses lobbies aí das escolas particulares. Só pode ser isso, até porque o secretário Roscielli foi elogiado esses dias aí, alguns dias atrás, por um grupo desses aí ligados, um grupo ligado às escolas particulares. Ele foi chamado do gigante da educação porque ele defendeu um decreto que tornou a educação do Estado de São Paulo atividade essencial. Ele é o gigante da educação, foi elogiado, né, nas redes sociais desse grupo. Ele é o gigante da contaminação, porque o que já tem de gente contaminada na rede estadual, isso vai ser, né, o legado que ele vai levar para a sua história aqui em São Paulo. Espero que seja breve, porque esse secretário está a serviço, né, dessa política genocida. É disso que se trata. Então, eu quero dar nome. O governo Dória está imitando, nesse ponto, o governo Bolsonaro. Não tem diferença nenhuma. Dória e Bolsonaro, juntos em defesa de uma política genocida da educação. Deputado, na situação que nós nos encontramos no Brasil, né, a única coisa que diminui um pouco o medo é a vacina. Como é que está a situação da vacinação dos professores e dos demais profissionais que atuam nas escolas aqui no estado de São Paulo? Olha, ainda a vacinação é importante, é uma reivindicação que nós estamos fazendo há um bom tempo, que os profissionais da educação sejam vacinados imediatamente após a vacinação dos profissionais da saúde. Logicamente, esses têm a prioridade. No entanto, a vacinação para os profissionais da educação começou de uma forma muito irrelevante e tímida. Apenas os profissionais da educação acima de 47 anos serão vacinados. Então, isso representa uma parcela pequena da rede pública de ensino, principalmente da rede estadual. E o governo tem usado isso para anunciar a volta às aulas. Mas não é possível, porque, primeiro, que a primeira dose, olha só, falta a segunda dose para essa minoria. Depois ainda tem que fazer efeito. Isso demora, pelo menos, para que a pessoa tenha uma garantia, uns 30 dias. Já está fazendo efeito a vacina. Mas não adianta você vacinar só uma parte da rede, pessoas com 47 anos, repito, é um setor que representa uma parte pequena da rede estadual. Então, não adianta voltar uma parte vacinada e a outra não. Isso não vai resolver a situação. Então, não é só a vacinação, é fundamental. Nós temos que ter a vacinação de todos os profissionais da educação, né? Mesmo o professor readaptado tem que ser vacinado, o professor que está de licença, afastado, de licença sem remuneração, tem que ser todos os profissionais da educação, não importa a situação dele. Ele tem que ser vacinado, mas está de licença, mas ele volta para a rede. Qualquer momento ele volta, ele está afastado, mas ele vai voltar em algum momento. Então, ele tem que ser vacinado. Estão recusando a vacina para o professor readaptado. Um absurdo isso. O professor readaptado também volta para a escola em algum momento. Né? Espero que só quando terminar a pandemia, quando houver segurança sanitária para toda a comunidade escolar. Enquanto isso, não vale a pena arriscar a vida dos nossos profissionais da educação e de toda a comunidade escolar. Deputado Carlos Gianazzi, quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Fábio. Um abraço. Abraço. E o governo de São Paulo avalia classificar regiões do estado em fases mais brandas da quarentena por considerar que houve uma melhora significativa nos indicadores da Covid-19. São Paulo registrou média móvel de 862 mortes diárias por coronavírus e ocupação de 86,4% nos leitos de UTI ontem, quarta-feira. Para especialistas, a taxa de ocupação acima de 80 anos indica que o estado segue com problemas no sistema de saúde. Todas as regiões do estado estão na fase vermelha do Plano São Paulo desde a segunda-feira, dia 12, após 28 dias de fase emergencial.
As reclassificações do Plano São Paulo, anunciadas sempre às sextas-feiras. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, disse ontem, quarta-feira, que o governo está acompanhando diariamente as informações para que na próxima sexta-feira nós tenhamos a visão de como será a aplicação do plano nas próximas semanas. Pelo menos 2 hospitais da cidade de Francisco Morato, na Grande São Paulo, já enfrentam a falta do chamado kit intubação para atendimento de pacientes graves com Covid-19, segundo informações da Prefeitura da cidade. As unidades que sofrem com desabastecimento são a Santa Casa e a UPA 24 horas do município, que já não tem mais kit, que é uma combinação de medicamentos sedativos para controlar os movimentos e a dor do paciente do momento em que recebe e permanece com o tubo até quando acorda. Estoque de kit intubação para pacientes graves com Covid chega a nível crítico. Para evitar o agravamento da crise de desabastecimento desses medicamentos, o governo de São Paulo enviou na terça-feira o 9º ofício ao Ministério da Saúde em 40 dias, em que pede o envio em até 24 horas dos medicamentos para evitar colapso no atendimento de pacientes internados em UTIs do Estado. No ofício, a gestão estadual reitera a gravidade do cenário de abastecimento dos medicamentos que compõem o kit intubação nos hospitais que possuem leitos destinados para a Covid-19 no estado, que se encontram em pré-colapso. Desde março, o Ministério da Saúde exige que as empresas fornecedoras dos kits de intubação vendam os medicamentos diretamente ao Ministério, que deve fazer a redistribuição aos estados. Só que o resultado prático dessa medida foi dificultar a aquisição dos medicamentos pelos estados e municípios. E por isso, os estoques não estão sendo repostos nos hospitais. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprova proposta para reconhecimento de calamidade pública em reunião extraordinária da CCJR. Os parlamentares aprovaram o relatório do deputado Emídio de Souza, do PT. A reportagem é de Amanda Nascimento. Para a criação do projeto de decreto legislativo, os parlamentares contaram com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Sendo assim, o reconhecimento será feito de forma coletiva. A reunião foi presidida pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB. A proposta foi aprovada pelo grupo em votação nominal, com 8 votos favoráveis e 1 contra. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, registrou voto contra. Apenas por entender que a análise deveria ser individual, caso a caso, eu voto não, presidente. O deputado Reniose Cuquier, do Novo, fez uma sugestão de mudança no texto do PDL. Eu queria fazer uma sugestão aqui no texto, porque o artigo 10 está um pouco estranho. Ele diz o seguinte: ao decretar o estado de calamidade pública, fica o município obrigado, na pessoa do prefeito, vírgula, a comunicar às assembleias legislativas competentes, seja do próprio município como estadual. Eu sugeriria que a gente mudasse isso para usar o termo poder legislativo, seja do próprio município como estadual, porque não temos assembleias municipais. Então, ficou um pouco confuso ali no texto, no artigo 10. Eu acho que se a gente mudasse a palavra assembleias para poder legislativo competente, ficava mais claro. Já o deputado Marcos Zerbini, do PSDB, sugeriu que o processo de aprovação seja mais rápido. Só uma sugestão, como existe uma certa urgência com relação a isso, talvez em vez de ir para uma nova comissão, fosse interessante falar com o presidente e pedir um congresso de comissões, para deixar ele em ordem de pauta. Agora a proposta deve seguir para as comissões de assuntos metropolitanos e fiscalização e controle antes de ser apreciada no plenário.
Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a calamidade pública permite aos municípios, por exemplo, a dispensa de licitação para a aquisição ou contratação de bens e serviços necessários ao enfrentamento da crise. Vamos falar agora sobre projetos de parlamentares voltados às necessidades da população. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a deputada Patrícia Bezerra, do PSDB. A deputada vai entrar em questão de instantes, né, para falar a respeito desse assunto. E eu achei interessante, eu gostaria até de repercutir um pouco as falas do deputado Carlos Gianazzi, né? Porque ele é um profissional ligado à educação e ele está sendo muito crítico a essa volta às aulas, né? E eu acho, é óbvio que o secretário, né, o Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado, ele deve ter diálogo com profissionais de educação, é óbvio que eles devem saber o que estão fazendo, mas é estranho, né, que alguns profissionais de educação sejam tão contra a essa volta às aulas presenciais, dizendo que, infelizmente, o Estado de São Paulo não tem condição de fazer essa volta às aulas ainda e, mesmo assim, a Secretaria de Educação determina essa volta, né? Então, pelo que diz o deputado Carlos Gianazzi, a vacinação aí dos professores ainda está sendo muito lenta, né? Então, a vacina é a única forma que nós temos de ficar imune à doença, de ficar protegido à doença, né? E isso cabe para a população de uma maneira geral. Então, eu fico preocupado com essa volta às aulas, tanto por parte de alunos quanto por parte de professores. Mas nós vamos conversar agora com a deputada Patrícia Bezerra, do PSDB. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos do Jornal da Rede Alesp. É um prazer estar com vocês e bom dia também a todos que nos veem. Deputada, a senhora protocolou recentemente o projeto 212 de 2021. Do que trata esse projeto? Explique isso para os nossos espectadores, por gentileza. É um projeto, Fábio, que vai tratar da questão da prioridade na fila da vacina, né? A gente sabe que existem inúmeros pedidos nesse sentido, da gente ter um atendimento prioritário para aquela categoria. Infelizmente, se a gente tivesse vacina para tudo isso, né? Mas assim, o governo tem toda boa vontade em fazer esse atendimento a esses pleitos, mas não é a realidade que a gente tem na distribuição de vacina nos países e na nossa capital também, e nem no nosso estado. A questão vem tratar um nicho muito específico e necessário da gente atender com prioridade, que são os produtores rurais, os agricultores familiares e os feirantes, né, das feiras livres, para que eles tenham esse atendimento prioritariamente na vacinação, Fábio. E, deputada, estima-se que seja um contingente de mais ou menos quantas pessoas que trabalham nessas áreas rurais, que trabalham em feiras aqui no estado de São Paulo? A senhora tem um número aproximado? A gente tem, mais ou menos, segundo a última coleta de dados de informação, de censo, né, se a gente pode assim chamar, que o estado possui mais de 200 mil produtores rurais, né? Isso é um dado da PNAD de 2018. Então, 0,4% da população do estado representa esse nicho. E a gente sabe também, Fábio, que eles foram extremamente afetados pela crise, né? E a gente não parou de consumir esses produtos, a gente não parou de comprar, a gente não parou de fazê-los trabalharem, vamos assim dizer, né? Então, por conta dessa demanda, a gente precisaria também olhar para eles de uma forma um pouquinho mais célere na situação de vacinação.
A senhora tocou num ponto crucial, viu, deputada? Por isso que eu acho bem interessante esse seu projeto. Porque nós continuamos indo aos supermercados, às feiras livres e consumindo. Nós queremos lá o nosso legume, né? Então, nós vamos atrás do produto. Então, esse produtor rural, em nenhum momento, ele parou de trabalhar para conseguir abastecer os consumidores. O comerciante também, seja o comerciante de um supermercado, de uma pequena lojinha, de uma feira livre, todos estão trabalhando. Chegou para a senhora muitos números relacionados a mortes de pessoas dessas áreas, que trabalham nessas áreas? Em específico, não, Fábio. Na verdade, o que chegou foi exatamente a demanda, né, por eles terem a representação aí de quase 24% dos vínculos formais de trabalho no Estado. Né? Então, assim, é um número muito significativo, muito representativo dessa classe. Então, é claro que quando a gente está expondo esses quase 25% de trabalhadores ao convívio diário, seja na feira livre, seja no contato com o comprador, seja com a forma de fazer o negócio, com alguém que está, de alguma forma, contaminado, ou as inúmeras pessoas que frequentam os mercados e as feiras, a gente realmente os expõe, né, mais do que o necessário e torna-os, assim, na minha ótica e na ótica de das pessoas que fizeram a solicitação, né, essa classe, essa categoria prioritária para o atendimento. Deputada, outro projeto da senhora que me chama a atenção é uma que a senhora exige, por parte do Estado, um suporte emocional aos profissionais que trabalham na saúde. Fale um pouco desse projeto, por gentileza. É exatamente isso, Fábio. Eu sou psicóloga de formação, né? Eu tenho um envolvimento muito grande com a questão da doença mental e a gente fala muito em outros tipos de comorbidades da pandemia, desse momento que a gente vive, mas a gente não aborda as questões ligadas à saúde mental. E quando a gente o faz, a gente sempre privilegia o usuário da rede pública e não aqueles que trabalham na rede pública, né? E isso me traz um sentimento de injustiça muito grande, porque se os nossos filhos estão sendo atendidos na rede, se as pessoas estão sendo atendidas nos hospitais, se as pessoas estão sendo cuidadas pelo Estado nesse momento, é porque existem uma série de colaboradores, de servidores que estão à disposição e que estão, de alguma forma, sendo acometidos por aquilo que eles estão acompanhando, né? A gente tem aí um absenteísmo, normalmente, Fábio, fora do tempo da pandemia, de 30% a 40% no município de São Paulo, de pessoas que já tinham alguma coisa, alguma patologia, né? Um estresse grave, uma depressão, uma síndrome de pânico, uma TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizado, tudo ligado a essa questão do trabalho. Com o advento da pandemia, com o advento da Covid, tudo isso foi levado a outros níveis de potência. Para você ter uma noção, Fábio, e todos aqueles que nos assistem e nos ouvem, mundialmente falando, aumentou os patamares de doença mental em criança e adolescente para mais de 52%. A procura por especialistas, por psiquiatras e, inclusive, a medicação em virtude disso. Então, a gente precisa dar para essas pessoas que foram alijadas dos processos, né, educacionais, os professores que estão lidando com uma demanda absurda, porque você sabe, a gente está todo mundo percebendo, Fábio, como é difícil trabalhar virtualmente, né? Como é penoso trabalhar virtualmente, dá a impressão que é uma coisa muito mais simples, mais confortável, mas não é. E então você tem que lidar com todas essas idiosincrasias que a crise te impõe, e você tem um acometimento de doença mental. E isso tem acontecido com a população dos colaboradores da rede estadual, né? Tanto na educação, quanto na saúde, quanto em outros serviços, que depois também a gente vai estender essa rede de atendimento, mas é prioritário que a gente, nesse momento, tenha um olhar diferenciado, tenha uma atenção especial e tenha um serviço próprio para atender essas pessoas de forma individualizada, terapêutica e intencional para que eles sejam recuperados
de médio a longo prazo, porque não existe curto prazo nesse tipo de patologia. Deputada, nesse momento de pandemia, e quando eu falo neste momento, leia-se aí um período que já é de 1 ano, então acaba sendo um momento muito longo, né? Todos nós, de certa forma, estamos afetados psicologicamente também por causa da doença. Às vezes eu conversando com amigos, eles falam, eu até desligo a televisão na hora do jornal porque eu já estou desgastado de ver tanta notícia ruim. Agora, no caso, o profissional de saúde, ele não tem escolha, é o trabalho dele. Não. Ele está ali todos os dias para salvar vidas. E todos os dias ele salvando algumas, perdendo outras. Como que seria feito esse trabalho psicológico junto a esses profissionais? Já existe aí um planejamento de como ocorreria efetivamente esse atendimento a esses profissionais da saúde? Com certeza a gente já tem os equipamentos próprios desse atendimento, né, Fábio, na própria rede, né? A gente tem, por exemplo, em São Paulo, a gente tem os CAPs, a gente tem os núcleos de psiquiatria, que são próprios para fazer o atendimento, e no CAPS a gente tem toda a sistematização, né? Eu não conheço as outras cidades, a gente está estudando, mas a gente tem toda essa sistematização de atendimento. O que seria feito é colocar esse próprio atendimento a serviço dos nossos colaboradores, né, de forma multidisciplinar, seriam atendidos por psicólogos, pelos psiquiatras, necessariamente também por terapeutas ocupacionais, por algum tipo de fisioterapia, se necessário fosse, né, para fazer uma recuperação aí num prazo mais exíguo do que o prazo normal, né, para tirar você desse foco da crise, porque a gente também entra em momentos de crise de ansiedade, em momentos de crise de pânico, em momentos... Então, assim, nesse momento você tem que ser de um outro tipo de intervenção. Os grupos também de conversa, as rodas de conversa, Fábio, já tem existido entre esses profissionais, pelo menos aqui na capital, tem surtido um efeito muito bom terapêutico, né, que são aquelas questões relativas a um núcleo de pessoas com as mesmas patologias, com as mesmas necessidades, que senta e fala, olha, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo, parece que é pouco, mas no que diz respeito à terapêutica e ao resultado disso, surte muito efeito. São as técnicas dos alcoólicos anônimos, dos neuróticos anônimos, enfim, desse tipo de métrica e de forma de funcionar, que possui uma eficácia muito grande num curto prazo e traz também um senso de solidariedade para todo o grupo, né? Então, assim, eu começo a entender o meu colega, eu começo a entender por que meu colega se ausentou do trabalho por tanto tempo, começo a entender que as dores deles também são minhas e a gente cria esse processo de solidariedade que às vezes também nos falta, porque a gente está sempre apressado correndo para apagar incêndio. Mas para você ter uma ideia, Fábio, 9 a cada 10 médicos tiveram problemas de saúde mental durante a pandemia. Então, assim, é um número acachapante e preocupante. Deputada... E a incidência... Deputada, eu quero pegar o gancho nisso daí que a senhora está falando pelo seguinte, em algumas atividades profissionais, quando se tem a possibilidade de um atendimento psicológico, de um atendimento psiquiátrico a um funcionário que está com algum problema, que às vezes o próprio funcionário tem vergonha de se abrir porque ele acha que pode sofrer preconceito na empresa, no setor dele. Na área da saúde, por serem profissionais da área de saúde, a senhora acha que isso nunca acontece ou até mesmo na área da saúde vai ter profissionais que precisam de ajuda, mas não vão pedir ajuda? Você tocou num ponto muito interessante, Fábio, porque assim, a gente está em 2021, né? As portas aí de um outro século e ainda as pessoas acham que quem procura um psicólogo, que quem procura um psiquiatra é louco. Você tem toda a razão, né? E não pense que na área médica as pessoas têm menos preconceito, porque não tem. Inclusive, elas têm uma síndrome assim, de autorresolução, né? Se eu sou médico, se eu sou da área, se eu sou enfermeiro, então eu estou apto a lidar com as minhas próprias questões pessoais, né? E eu sou, é como se fosse aquela coisa assim, eu sou autorresolutível, e assim, não existe isso. Nós todos precisamos de uma intervenção. E dependendo do grau,
olha isso, Fábio, nós somos 22 milhões de deprimidos no Brasil. É a população da capital mais algumas cidades metropolitanas, né? 22 milhões de deprimidos categorizados, que passaram por uma consulta e que foram diagnosticados com depressão. Então, você imagina o que a gente tem de não notificação das depressões. E ainda mais nesse período cumulado, convivendo todo mundo dentro do mesmo espaço, as pessoas tendo medo de sair às ruas, não sabendo como que vai ser esse novo tempo depois da Covid-19. Então, é o que você falou, né? Todos nós estamos submetidos a um nível de estresse, a um nível de tensão, a um nível de patologia até, mas existem aqueles que estão num outro grau e que precisa de intervenção. Às vezes é uma intervenção que não pode ser fora da medicamentosa, porque quando a gente faz uma depressão clínica, você para de produzir dopamina, serotonina, o teu corpo não produz mais, né? Por mais que você venha ter conversas, por mais que você tenha... Não, é uma questão química, e você só repõe a química com química. Então, você precisa temporariamente de uma reposição dessa química, de um preceptor de serotonina, de dopamina, para que você volte aos padrões, né, de bem-estar, de alegria e até de condições para você lidar, inclusive, com a crise que você está vivendo. Então, por conta disso, Fábio, é sine qua non a necessidade da gente fazer uma intervenção nos nossos colaboradores, porque quem mais precisa de ajuda é quem cuida. Agora, deputada, eu vou fazer uma pergunta aqui que parece uma provocação, mas não é. É só para entender melhor como é que funciona o dia a dia relacionado a esses projetos que a senhora está apresentando. No momento como esse, de pandemia, que existem inúmeras prioridades, são inúmeras, né? E o Estado tenta atender ali todas as prioridades possíveis, mas tem hora que uma coisa é mais prioridade que outra. Como que é a aceitação, a receptividade de projetos como esse da senhora, que trata do lado emocional dos profissionais envolvidos na pandemia? É bem recebido até por seus colegas deputados, pelo governo, na hora que a senhora aparece com propostas desse tipo? Existe um amadurecimento em relação a esse tipo de tema? Na verdade, Fábio, eu, da parte do governo, sim, né? Tive uma boa receptividade. Você sabe que eu sou uma novata aqui na Assembleia, né? Estou chegando agora, estou acabando de montar o meu gabinete, não tem um papel na minha mesa ainda, não tem um clips. Então, assim, eu não tive ainda tempo de conversar com os colegas, vou falar com os meus colegas a respeito dessas propostas, mas eu acredito, pela experiência que eu trago da Câmara, Fábio, que isso é bem aceito, sim, né? Exatamente pela urgência de cuidar de quem está no primeiro escalão, no pelotão de frente, atendendo a população. E a gente sabe que quanto melhor essa pessoa tiver, do seu ponto de vista emocional, estrutural, físico, melhor será o serviço que será prestado para a população. Então, eu acredito que por essa questão que envolve, né, esse atendimento, eu não acho que se vá ter dificuldade. Mas é muito difícil mesmo, como você mencionou, Fábio, fazer uma eleição, né, do que é urgente e do que é emergencial, né? Então, assim, essa distinção, fazer é muito complexo, porque a vontade que a gente tem é de atender a todo mundo, né, de colocar todo mundo na lista de prioridade, mas, infelizmente, a gente precisa fazer aí as equações, conversar muito com o governo para saber não só de disponibilidade, de vontade, porque eu sei que eles têm, mas a questão do que a gente tem de insumo, o que a gente tem aí de vacina para a gente, num curto e médio prazo, atender todas essas demandas prioritárias. Deputada, a senhora até brincou que ainda está organizando o seu gabinete, né? A senhora teve 2 mandatos na Câmara aqui de São Paulo. Quais são as suas expectativas em relação a esses 2 anos agora como deputada? O que a senhora espera conseguir realizar aqui dentro da Alesp? Olha, Fábio, eu estou muito animada, né? Eu estou muito desafiada, eu sou movida a desafios, eu sou movida a gestão de crises também, isso me fascina, né? E então, para agora, para o Estado, eu tenho a intenção e a vontade, né,
e estou muito imbuída de um sentimento de labor mesmo, de ir até as últimas consequências para isso, as consequências boas, né? É claro, mas de trazer aquilo que eu já imprimi na Câmara Municipal, no sentido de trazer um atendimento e promover socialmente a vida das pessoas, tratar a mulher como prioridade naquilo que concerne ao combate à violência, aos abusos, né, à violência sexual de criança, de adolescente. Então, imprimir essa mesma marca, essa mesma pegada que eu tive lá no Estado e dar capilaridade à voz de uma mulher que é militante, né, mas que é apaixonada pela política, acredita na política como um instrumento de transformação, não só social, mas também de toda a sociedade. Então, imprimir essa marca também aqui na Assembleia Legislativa. Essa é a minha expectativa. Deputada Patrícia Bezerra, do PSDB, seja bem-vinda à Assembleia, em nome aqui do Jornal da Rede Alesp, e muito obrigado pela sua participação hoje e por todas as informações que a senhora trouxe aqui para os nossos espectadores. Obrigada eu, Fábio, foi um prazer estar com vocês e estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez. As linhas 4 amarela e 5 lilás do metrô, administradas pela Via 4 e pela Via Mobilidade, respectivamente, começam hoje, quinta-feira, uma campanha para arrecadação de alimentos nas estações. Até o dia 15 de junho, caixas ficarão disponíveis próximo às catracas para receber doação de alimentos não perecíveis. Os produtos serão distribuídos para 3 organizações não governamentais, localizadas no entorno das estações. Serão beneficiadas Espaço Infantil Recreativo e Educativo Quadrangular, no bairro de Campo Limpo, Instituto Projeto Sonhar, no Jardim Sandra. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, confirmou que o governo estadual vai custear as despesas com a manutenção dos 26 leitos de enfermaria e 4 leitos de UTI para a Covid no hospital de campanha, na cidade de Amparo. O parlamentar disse que a demanda de pacientes pelo atendimento oferecido no hospital aumentou nos últimos dias. Ele destacou que a unidade de saúde atende a Mapro e outros municípios do Circuito das Águas, como Monte Alegre e Serra Negra. O deputado também lamentou a falta de medicamentos para os pacientes com a Covid-19 e medicamentos de alto custo às unidades locais de saúde. Ele destacou que essa situação precisa ser revista urgentemente para regularizar a distribuição dos pacientes atendidos. Campanha de vacinação contra a Covid-19 em São Paulo é estendida a pessoas de 63 e 64 anos para o dia 29 de abril e para pessoas entre 60 e 62 anos no dia 6 de maio. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa do Comitê de Saúde do Estado, realizada ontem no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O governador João Dória falou sobre o calendário das novas etapas da vacinação em todo o estado. São 2.240.000 pessoas que serão vacinadas nesta faixa etária entre 60 e 64 anos. Todas serão vacinadas neste período e a vacinação dependerá aqui da entrega da vacina AstraZeneca da Fiocruz. A Fiocruz anunciou, informou o governo do Estado de São Paulo, os governadores e o Ministério da Saúde sobre a entrega da vacina AstraZeneca. E estas pessoas, nessas faixas etárias, estarão sendo imunizadas majoritariamente com a vacina da Fiocruz, mas também com a vacina do Butantan. Neste momento, nessa semana, estamos vacinando o público-alvo de 67 anos, o que contempla 350.000 pessoas. Estamos avançando e precisamos reforçar que, para a faixa etária de 65, 66, 63 e 64, 60, 61 e 62, como o governador acabou de falar, nós aguardamos, então,
que o Ministério da Saúde nos envie, de acordo com o cronograma que já foi enviado a todos os estados, a vacina da Fiocruz. Então, na sua maioridade, a gente vai fazer esse grupo, essas faixas etárias, com a vacina da Fiocruz. O governo anunciou a entrega, nesta quarta-feira, de mais um lote de vacina Coronavac ao Plano Nacional de Imunização do governo federal. Mais 1 milhão de doses nós entregamos hoje pela manhã, totalizando assim 40 milhões e 700 mil doses da vacina do Butantan para salvar 40 milhões e 700 mil brasileiros de todo o país. Hoje nós recebemos já a confirmação da chegada de 3 mil litros de matéria-prima para o dia 19. E com isso permitiremos aí a produção, né, de mais de 5 milhões de doses que serão entregues aí para completar o primeiro contrato com o Ministério e já iniciar o segundo contrato de 54 milhões. Durante a coletiva, foi anunciada também a prorrogação até 31 de julho do programa social Bom Prato, que distribui refeições às pessoas em condições de vulnerabilidade em todo o estado. O governo garante 3 refeições de gratuidade nas refeições nos restaurantes Bom Prato para as pessoas em situação de rua até o dia 31 de julho. Previsto inicialmente para funcionar até 30 de abril, o governo do Estado de São Paulo tomou a decisão de prorrogar até 31 de julho a gratuidade para as pessoas em situação de rua na alimentação preparada nos restaurantes Bom Prato. São 59 restaurantes Bom Prato espalhados por todo o Estado de São Paulo. São 115 mil refeições por dia, 3 milhões e 450 mil refeições por mês. O funcionamento é ininterrupto, 7 dias por semana, café da manhã, almoço e jantar em todas as unidades do Bom Prato. Isso vale também para os feriados, finais de semana e feriados. Desde que implantamos toda essa ampliação no número de refeições, ampliamos em mais de 60% as atividades dos restaurantes e já somamos mais de 35 milhões de refeições muito bem preparadas, de altíssimo valor nutricional, são 1.200 calorias cada uma dessas refeições, que, como eu mencionei, custam 50 centavos os cafés da manhã e R$1 almoços e jantares, e que pesam mais de meio quilo. Portanto, as famílias, os lares paulistas têm se valido dessas refeições para a sua segurança alimentar, refeições muito bem balanceadas, de alto teor nutritivo e que têm composto o nosso plano de segurança alimentar. Também foi feito um balanço sobre a força-tarefa para acabar com as festas clandestinas em todo o estado durante a fase emergencial da pandemia. Uma ação entre agentes do estado, polícias militar e civil de São Paulo, PROCON, Vigilância Sanitária e Prefeitura da capital paulista. Nós tivemos só nesse mês 69.309 ações, que resultaram em 2.475 autuações. É muito importante porque essas autuações que são realizadas em festas clandestinas, em atividades irregulares, principalmente as festas clandestinas, elas têm como público-alvo o jovem. E o jovem, no início da pandemia, ele não morria, mas hoje ele está morrendo contaminado pela Covid. Os dados registram que no estado de São Paulo, em março de 2020, nós tivemos entre 20 a 29 anos, 3 jovens que faleceram. Em março de 2021, esse número subiu para 106 mortes. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, fez um balanço otimista da evolução da pandemia no estado, apesar de um aumento de 13% no número de mortes na última semana. O quadro de internações em São Paulo apresentou queda de 17%.
temos uma boa evolução em termos de pandemia, um controle que se deveu exatamente às medidas que foram instituídas, tanto pelo faseamento vermelho e principalmente nas últimas semanas pela fase de restrição maior, que era exatamente a fase emergencial. Diminuímos as taxas de ocupação nas unidades de terapia de todo o estado para 86,4%, na Grande São Paulo, 84,9%. É importante lembrar que no dia 1º de abril, nós tínhamos uma taxa de ocupação de 92,6%, com uma ocupação de pacientes de 13.120 pacientes ali internados. Então, nós, dessa maneira, mostramos o quanto a redução, o número de pacientes internados, a taxa de ocupação de pacientes reflete exatamente um controle da pandemia ainda maior. E vamos com mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre demandas para a cidade de Piracicaba e região. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Alex de Madureira, do PSD. Olá, deputado, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rede Alesp, né? Todos no YouTube, pela televisão, canal aberto, também pelas redes sociais, Facebook, Instagram. É um prazer, mais uma vez, participar aqui com vocês do Jornal da Alesp. Muito obrigado, viu? Prazer é nosso. Deputado, foi feita uma solicitação para que profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social sejam incluídos no programa prioritário de vacinação. Por que é importante que esses profissionais sejam imunizados o quanto antes, deputado? Olha, eu fiz essa solicitação tanto ao Centro de Contingência da Covid-19, no governo do Estado de São Paulo, também à Secretaria de Governo e à Secretaria de Desenvolvimento Social, que cuida dessa pasta dos profissionais que atendem na área social. O meu pedido foi porque, durante essa pandemia, nós estamos sofrendo um grande problema social. E as secretarias, os CRAS e todos esses atendentes estão fazendo agora entrega de cestas básicas, inclusive de cestas vindas oriundas de programas do governo do Estado. E essas pessoas estão tendo contato com muitas pessoas que saem das suas casas e vão até lá buscar seu alimento, buscar sua cesta básica. Então, nós achamos necessário colocar na priorização, como priorizamos os policiais militares, civis, federais que trabalham no Estado de São Paulo, as forças de segurança pública, também os profissionais da educação. Nós achamos por bem também incluir os profissionais que trabalham na área social, que estão dando esse atendimento prioritário agora à população, não só de Piracicaba, mas também de todo o Estado de São Paulo, na preferência aí da vacinação contra a Covid-19. E, deputado, como é que está essa negociação com o governo, né? Agora há pouco eu conversava com a deputada Patrícia Bezerra e a gente estava falando que existe uma diferença ali entre o urgente e o emergencial, né? Porque são várias as prioridades. Como é que está essa negociação com o governo? Olha, eu acho que nós estamos avançando, né? Uma vez que a primeira prioridade que se existiu e emergencial foram os profissionais da área de saúde. Então, esses foram todos vacinados, tomaram as 2 doses da vacina. Agora, nós tivemos os profissionais da segurança pública, que também todos foram vacinados com a primeira dose. Vacinamos também os profissionais da educação essa semana, que também receberam primeira dose. Então, eu acho que nós estamos avançando. Incluir os profissionais que trabalham com a área social, eu vejo essa importância, eu acho que nós vamos alcançar também essa vitória para a classe e cada vez mais com isso estamos avançando com a imunização de toda a população do Estado de São Paulo. E, deputado, lá em Piracicaba, na região, como é que está esse atendimento aí por parte do Fundo de Solidariedade às famílias que estão precisando de ajuda nesse momento? Olha, Piracicaba, o Fundo Social começou a trabalhar no início do ano com uma nova administração, então é fato que é tudo novo, né? E nós vivendo no meio de uma pandemia, vindo desde o início do ano passado.
banco de alimentos praticamente vazio. Nós tivemos um final de ano que foi difícil. Eu costumo dizer que cada um está ajudando quem está perto de você. Você acaba ajudando primeiro a sua família, os seus vizinhos, as pessoas que você conhece, e depois existe a preocupação de você ajudar o próximo, aquelas pessoas que você não conhece, né? Mas nós estamos tendo um apelo muito grande em Piracicaba, estamos tendo uma resposta muito boa, não só da população, mas também dos empresários. Piracicaba tem uma área industrial muito grande e essa participação das organizações voltadas aos sindicatos e também às associações, que são muito fortes aqui em Piracicaba, como o Cimesp e outras instituições que são muito fortes aqui, estão trabalhando, sim, em prol de arrecadação de alimentos. E ao meu ver, tem outras entidades também fazendo. Todos estão trabalhando para isso, buscando atender aqueles que mais precisam. O que eu acho, e é só um detalhe que eu queria dizer, eu acho que nós deveríamos centralizar, né? O que nós pudéssemos centralizar. Por quê? Porque, eventualmente, podem famílias, sim, estar recebendo 2 cestas e uma família pode estar recebendo nenhuma, né? Então, essa é a nossa preocupação, de que, ao máximo, nós pudéssemos centralizar para que o atendimento fosse igualitário para todos. O senhor falou que é um detalhe, mas realmente é um detalhe importante, né? Porque são muitas as famílias que estão precisando, né? A gente vê a situação no Brasil inteiro aí. Então, quando tem uma ajuda ali, existe formação de filas, né? De pessoas querendo, às vezes, uma cesta básica. Essa centralização, o senhor acha que ela poderia ocorrer de que forma? Quem poderia encabeçar isso? Como você acha que poderia ser feito, deputado? Eu vejo que em todos os municípios nós temos o Fundo Social de Solidariedade nos municípios que tem essa função, né, que é ligada geralmente à Secretaria de Desenvolvimento Social do município, ou Diretoria de Desenvolvimento Social, ou Diretoria Social. Cada município às vezes tem uma nomenclatura, mas o Fundo Social é algo que existe em todos os municípios. Eu acho que poderia ser centralizado, sim, no Fundo Social de Solidariedade de cada município, porque eles têm acesso ao cadastro único, que é aquele cadastro que é feito pelo governo federal, que são as famílias em situação de pobreza, de extrema pobreza, né, em situação de vulnerabilidade. E essas famílias são cadastradas e seria uma forma de nós termos um controle maior nisso, para evitarmos que uma família receba mais de uma cesta básica e que outra família, em detrimento dessa que recebeu 2, não recebesse nenhuma. Deputado, um outro problema que vem ocorrendo na capital paulista, em outras cidades do estado, é às vezes a falta ali de alguns equipamentos hospitalares. Como é que isso está sendo solucionado? Como é que o senhor tem acompanhado isso junto a Piracicaba e outras cidades do interior paulista? Olha, Piracicaba sempre foi uma cidade muito avantajada na questão de saúde, né? Nós temos um hospital regional aqui e nós temos 2 outros importantes hospitais que prestam atendimento ao SUS também, que é a Santa Casa de Misericórdia e também o Hospital dos Fornecedores de Cana. Então nós temos 3 equipamentos grandes e não estou falando da parte privada, né? Que nós temos aqui também a Unimed Piracicaba, que é um grande braço da saúde no estado de São Paulo e principalmente na nossa região. Mas mesmo tendo toda essa estrutura montada para a saúde, Piracicaba também é uma cidade que atende a sua região. Então, ela é uma cidade polo aqui na região e os outros municípios acabam, em média e grande complexidade, alta complexidade, vindo utilizar os equipamentos de saúde de Piracicaba. Aqui é a DRS 10, que atende toda a região de Piracicaba, e é um equipamento muito importante de ajuda para a população. E, claro, cada vez mais nós precisamos melhorar, né? E durante essa pandemia foi melhorado muito, foram abertos muitos leitos de UTI para atender ainda mais a população. Mas não está sendo suficiente. É claro que nós precisamos melhorar mais, e a intenção é de que nós possamos ter esses equipamentos ainda mais preparados para que possamos continuar no combate dessa pandemia. Deputado Alex Madureira, Piracicaba, o senhor destacou que tem um equipamento hospitalar, tem um desenvolvimento hospitalar muito bom, mas nem todos os municípios
tem essa mesma estrutura. E muito se fala no estado de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro, sobre a falta de alguns tipos de remédio, o chamado kit intubação. Por que o senhor acha que isso está ocorrendo? É falha administrativa? É apenas o grande utilização desses medicamentos? É, de repente, uma negligência do governo federal para distribuir os remédios que ele tem? O que está acontecendo de errado, na sua opinião, deputado? Olha, na minha opinião, a gente dá aquilo que a gente sabe, é claro. O entendimento que eu tenho disso é a alta utilização desses equipamentos. Quanto mais nós utilizamos, as indústrias não têm tido como fornecer. E eu vou te dar uma informação aqui que aconteceu num município muito próximo a mim, que é o município de Mococa. Nós tivemos lá a falta de oxigênio para atendimento dos pacientes que estavam internados, tanto na Santa Casa do município, como também na UPA da cidade. E aí o que aconteceu? Nós fomos buscar, corremos, ajudamos, a Secretaria de Saúde do Estado nos ajudou, quem nos ajudou foi o doutor Eduardo, também o Jean Gorenstein, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e nós conseguimos que uma empresa de Mogi das Cruzes, que faz a produção de oxigênio ali, fizesse a doação desses cilindros para atender a população de Mococa. E o que acontece é que não existe cilindro, né? Para você ter uma ideia, a Prefeitura de Mococa teve que levar os cilindros até a empresa em Mogi das Cruzes, esperar ali para reabastecer esses cilindros para poder trazer de volta. E não é um problema só de Mococa, e não é um problema só no estado de São Paulo, é um problema nacional e mundial, porque nós não temos insumos suficientes que possam atender toda a população. Infelizmente, ninguém imaginava que nós teríamos uma pandemia como essa, e é claro, desde o início de fevereiro para cá, de março para cá do ano passado, nós não imaginávamos também que após um ano nós ainda estaríamos vivendo essa pandemia. Eu acho que muitas empresas e muitos órgãos governamentais não se prepararam para isso da forma que nós poderíamos ter nos preparado. Não estou dizendo da forma que deveríamos, porque, como eu disse, nós não tínhamos como prever que essa pandemia ia durar tanto tempo e que nós iríamos estar passando por isso ainda hoje, aqui no mês de abril de 2021. Deputado Alex Madureira, nesse momento a gente ainda enfrenta números altíssimos aí de infectados e de mortos em todo o país, incluindo o estado de São Paulo. E ontem houve uma determinação da Secretaria de Estado aqui da Educação para a volta às aulas presenciais. Qual que é a sua opinião sobre a volta às aulas presenciais nesse momento? É o momento certo ou deveria esperar mais um pouco, deputado? Olha, eu conversei com muitos pais e acabei participando de alguns grupos aqui, onde eu estou ouvindo a manifestação dos pais, né? E nós temos dois problemas aí. Nós temos um problema educacional e nós temos um problema social. Tem muitas famílias que não têm recursos para alimentar os seus filhos em casa, né? Então, um dos pedidos, eu vou citar aqui uma informação, que é algo que aconteceu comigo. Uma diretora de uma escola me contou chorando uma história de uma criança que, como estava sendo feito nós não estávamos ainda na fase emergencial, nós estávamos retornando às aulas, e uma das crianças da escola pediu se ela podia ir todos os dias, uma vez que as crianças estavam se revezando nas escolas. E ela disse: diretora, eu precisava vir todo dia. Ela falou: não, mas você não pode vir todo dia, né? Você está vindo de segunda, quarta e sexta. Ela falou: não, mas eu tenho que vir todo dia. Eu falei: mas por que você tem que vir todo dia? Ela falou: porque eu não tenho o que comer em casa. Então, eu estou comendo só de segunda, quarta e sexta, que são os dias que eu estou vindo na escola. Então, olha, imagina a situação dessa família que não tem o que oferecer para os filhos e utiliza a escola não só para o ensino dessas crianças, mas também para complementar a alimentação da família dentro de casa. Então, nós temos dois problemas graves e eu acho que agora, com a vacinação dos profissionais da educação, que era um pedido até da classe, que se vacinassem os profissionais da educação logo, para que as aulas pudessem retornar com a segurança para esses profissionais. Então, eu entendo que nós estamos chegando num ponto, sim, de que as aulas devem voltar.
Eu acho que os pais querem mandar os seus filhos para a escola e que seja facultativo. Se você não quer que o seu filho volte, mantém ele no ensino digital, à distância. Se você sente segurança para que o seu filho vá à escola, manda o seu filho para a escola. Né? Que não exista essa obrigatoriedade e que os pais possam escolher, sim, com segurança, se os seus filhos devem ou não voltar para a escola. Deputado Alex de Madureira, do PSD, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. O senhor sempre muito solícito aqui conosco. Obrigado pela sua presença e por todas as informações que o senhor trouxe aos nossos espectadores. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Parabéns aí pelo trabalho da Rede Alesp, que traz informação para a população do estado de São Paulo. Um trabalho com excelência. Muito obrigado. Fico sempre muito feliz de poder estar participando com vocês, principalmente agora ao vivo, no nosso jornal aí da Rede Alesp. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom dia, bom trabalho, deputado. O país registrou 3.462 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. 362.180 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 3.012. É o 5º dia seguido em que a média móvel fica acima da marca de 3.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 3%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 8 horas da noite de ontem, quarta-feira. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Já são 84 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. O país completa agora 29 dias com essa média acima dos 2.000 mortos por dia. E já são 19 dias com a média acima da marca de 2,5 mil. A média está acima da marca de 3.000 há 5 dias. Professores que trabalharam presencialmente nas escolas tiveram um risco quase 3 vezes maior de desenvolver Covid-19 do que a população da mesma faixa etária do estado de São Paulo, de acordo com o monitoramento em 299 escolas estaduais, feita por 26 professores ligados às subsedes do Sindicato dos Professores, do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP, e analisados pelo Grupo Rede Escola Pública e Universidade, a REPU. O estudo monitorou os casos de Covid-19 por 100 mil habitantes em 554 escolas da rede estadual paulista e analisou os números das 299 unidades escolares que forneceram dados das semanas de 7 de fevereiro e 6 de março de 2021, período em que as escolas retomaram as aulas presenciais. No período analisado, a incidência de novos casos de Covid-19 dentre os professores de 25 a 59 anos cresceu 138%, em comparação a um crescimento de 81% na população da mesma faixa etária no estado de São Paulo. A análise foi feita por pesquisadores da Universidade Federal do ABC, a UFABC, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, da Universidade de São Paulo, a USP, e da Universidade Federal de São Carlos, a UFSC, e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo, o IFSP. De acordo com os pesquisadores da REPU, os dados mostram que a retomada das atividades escolares presenciais não pode ser considerada segura nas escolas da rede estadual, diferentemente do que vem sendo anunciado pelo governo paulista.
A decisão de volta às aulas presenciais foi justificada pela gestão estadual, com base em um boletim epidemiológico divulgado no início de março pela Secretaria Estadual da Educação. O governo do estado de São Paulo anunciou ontem, quarta-feira, que vai ampliar o período de gratuidade das refeições oferecidas na rede Bom Prato aos moradores em situação de rua até o dia 31 de julho. A decisão foi anunciada pelo governador João Dória, do PSDB, que disse no Palácio dos Bandeirantes que o programa garantirá 3 refeições por dia gratuitamente aos paulistanos que vivem nas ruas do estado. Previsto inicialmente para funcionar até 30 de abril, tomamos a decisão de prorrogar a gratuidade até 31 de julho nos 59 restaurantes Bom Prato espalhados pelo estado de São Paulo. São 115 mil refeições por dia e 3,4 milhões de refeições oferecidas por mês. O funcionamento é ininterrupto, 7 dias por semana, inclusive aos finais de semana e feriados, declarou o governador João Dória. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, segundo a secretária de Desenvolvimento Social, a Célia Parnes, o Bom Prato já serviu cerca de 35,5 milhões de pratos no estado desde o início da pandemia no estado. Essa prorrogação é uma medida social de grande impacto desde o início da pandemia. Nós ampliamos em mais de 60% a operação nas unidades do Bom Prato e desde março do ano passado, mais de 36,5 milhões de refeições já foram servidas. São refeições de alto valor nutricional, com cerca de 1.200 calorias, o que tem garantido a segurança alimentar de muitas famílias paulistas, afirmou a secretária. Deputados se reúnem em ambiente virtual para votar projetos de lei durante congresso de comissões. A reportagem é de Priscila Silvério. O primeiro projeto colocado em discussão e votação no Congresso de Comissões foi o PLC 26 de 2018, de autoria da deputada Analice Fernandes, do PSDB, que autoriza o Poder Executivo a criar o cargo de Diretoria de Enfermagem no quadro da Secretaria da Saúde do Estado. Não dá para a enfermagem ser subordinada diariamente a uma equipe médica, que, na verdade, tem o seu direcionamento, e a enfermagem um direcionamento bastante distinto. Os parlamentares votaram e aprovaram o PLC e também o PL 112 de 2021, de autoria do deputado José Américo do PT, que institui o atendimento centralizado dos serviços de registro civil das pessoas naturais e de protestos de títulos e outros documentos de dívida no Estado. E o PL 670 de 2020, de autoria da deputada Valéria Bolsonaro, que altera a Lei nº 17.158 de 2019, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Na verdade, a colega está fazendo um ajuste a uma lei recentemente aprovada por casa, para prever a presença de um acompanhante, né, nas escolas, um acompanhante que tenha sido capacitado para tal fim. Então, diante da importância desse acréscimo, dessa alteração, o parecer é favorável. Aprovado o PL 529 de 2019, de autoria do deputado Coronel Nishikawa, do PSL, que autoriza o Poder Executivo a destinar 50% do valor arrecadado com multas originárias do bafômetro para obras, aquisição de equipamentos, veículos e ativos para o Corpo de Bombeiros do Estado. O PL 738 de 2020, de autoria do deputado Campos Machado, do Avante, que institui o Programa Emergencial Paulista de Vacinação contra a Covid-19. E o PL 119 de 2021, de autoria do deputado Ricardo Madalena, do PL, que acrescenta o artigo 28A à Lei nº 17.286 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Eu não concordo, com esse projeto
acho que nem minha bancada, por conta de que eu tenho claro, senhor presidente, que nós já temos, né, que doar 50%, e é correto, das emendas para a saúde, né? E normalmente doamos para as santas casas. E quando fazemos essa doação, neste momento, obviamente nós já estamos no combate, é uma frente de combate ao Covid. Esse projeto de lei, ele tem um parágrafo único, ele deixa o deputado à vontade, em aberto, que não é obrigação para ele de próprio punho, mediante um ofício, comunicar à Secretaria da Saúde, à Secretaria da Fazenda, Estado da Fazenda, que ele autoriza o remanejamento da sua emenda individual a compras de vacinas. De autoria da deputada Janaína Pascoal, do PSL, o PL 755 de 2020, que estabelece a possibilidade de que as famílias que se encontrem na fila de adoção funcionem como famílias acolhedoras e lhes concede prioridade para adotarem as crianças ou adolescentes que tenham acolhido. Votarei contrário ao projeto. Eu já conversei com a deputada Janaína, porque da forma em que o projeto está, a redação do projeto hoje, ele desvirtua uma tecnologia da assistência social, que é a família acolhedora, de uma forma bastante preocupante, que não é a intenção da deputada Janaína. Conversei com ela e entendo isso, mas que o resultado final está desvirtuando essa tecnologia importante, que é a família acolhedora. Eu tenho uma frente parlamentar, coordeno a frente parlamentar em defesa dos grupos de adoção do Estado de São Paulo. Esses grupos devem e têm que ser estimulados pelo Estado, e eu tenho muita preocupação com essa discussão em relação à agilização de um processo de adoção, porque o processo de adoção é um processo que precisa ser muito cuidadoso com a criança e também com a família que pretende fazer a adoção. E por esse motivo eu enxergo algumas restrições em relação à ideia que a deputada Janaína Pascoal traz em relação ao tema. E aprovado também o PL 504 de 2020, de autoria da deputada Marta Costa, que proíbe a publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças no Estado. O deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, foi o relator do projeto, e a deputada Érica Malunguinho, do PSOL, apresentou o relatório em separado. Analisando com muita acuidade a emenda, ora proposta, percebe-se que a mesma aprimora o projeto de lei em questão, motivo pela qual se deve ser acolhida, aplicando ao texto com aprovação. Quanto ao aspecto financeiro, orçamentário, verificamos que as medidas propostas não criam despesas para os cofres públicos estaduais, tampouco representam redução de receita. Ante o exposto, são favoráveis à aprovação do PL 504, 2020 e da emenda número 1, senhor presidente e senhores deputados. Considerando que não acreditamos que a proponente pretendeu explicitamente causar violações aos direitos e à cidadania das pessoas LGBTQIA+, mas sim proteger as crianças de conteúdo de obras e diversões não recomendáveis a determinadas faixas etárias, apresentamos a seguinte emenda aprimorando o texto. Emenda aqui. O artigo 1º do projeto, em epígrafe, fica alterado na seguinte conformidade. Fica vedada em todo o território do Estado de São Paulo a publicidade por intermédio de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão a drogas, sexo e violências explícitas relacionadas à criança. O Jornal da Rede Alesp vai para um pequeno intervalo. Nós voltamos com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.